Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais uma aula, tá? Essa aula vai ser uma torta de atum, tá? Fácil, básica, no liquidificador, uma delícia. Então vamos lá, nós vamos precisar para essa receita de 4 ovos e eu já vou adicionando no copo do liquidificador, tá? Nós vamos precisar colocar aqui 4 ovos, tá? Vamos precisar de 200 ml de óleo. Lembra o óleo de milho ou de girassol? Vamos precisar de uma xícara de leite, desse mesmo aí que você tem em casa, tá? E nós vamos precisar também do queijo parmesão ralado. Pode ser aquele lá que você usa para o macarrão ou pode ser aquele que você compra assim no mercado, tá? Aqui a gente precisa de 50 gramas para a gente colocar aqui na nossa massa, tá? Nós vamos bater essa primeira parte e depois eu volto com vocês para a gente adicionar a outra parte, tá bom? Agora aqui, depois da nossa massa batida, nós vamos precisar colocar a farinha de trigo e vamos precisar colocar 3 colheres de sopa de amido. Então, eu ligo o liquidificador na velocidade baixa, eu vou adicionando o amido aos poucos, tá? Depois eu venho acrescentando a farinha. Aqui nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo. Você vai colocando aos poucos, tá bom? E aí você aumenta um pouquinho a velocidade do liquidificador. Você vai pulsando para a massa ir misturando, para não forçar o liquidificador. Vou terminar de bater e já volto com vocês para a gente adicionar o fermento. Agora, por último, nós vamos adicionar o fermento. Nós não vamos bater lá no liquidificador. No copo mesmo do liquidificador, você adiciona o fermento e você mistura com uma espátula, tá? Ou uma colher de pau. A massa, ela fica bem densa, tá? É uma massa bem gostosa, bem prática para você fazer aí em casa, tá? Com os ingredientes que você tem. Você misturou o fermento aqui, olha como essa massa vai ficar. Ó, é assim a textura dela, tá bom? Aí nós vamos precisar, para o recheio, nós vamos precisar de uma latinha de atum ralado, tá? Ou você pode fazer com sardinha em lata também, você que escolhe. Vamos precisar de um mix de ervilha e milho. Vamos precisar de meia cenoura ralada. E vamos precisar de 100 gramas de azeitona e salsinha a gosto. E vamos misturar esse milho com essa ervilha aqui. Eu tirei a água, tá? Precisa tirar a água. E esse aqui é o nosso recheio. Se você tiver em casa ou se você quiser, você pode adicionar 2 colheres de sopa de requeijão, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer sem também, tá? E aí você só faz essa mistura aqui e nós já vamos montar a nossa torta. Nós vamos precisar de uma assadeira quadrada ou retangular. Eu untei somente com margarina, lembra que eu já ensinei vocês a fazer o processo de untar só com a margarina. Então aí nós vamos pegar metade dessa massa e nós vamos cobrir a forma, tá? Como eu tô fazendo aqui, ó. A gente vai cobrir a forma. Se ajeita direitinho assim, para ela ficar bem arrumadinha na forma. E aí então a gente vem com a parte do nosso recheio.
Ó, depois de misturado o requeijão, olha como fica bem cremoso esse recheio. E aí nós vamos colocando aos poucos. Talvez você me pergunte assim, Lu, mas você não colocou sal na massa. Então, o recheio ele já tem o atum, que já tem um pouco de sal, e ele também já tem a azeitona, tá? Nós precisamos tomar um pouco de cuidado com o sal, né? Por causa que algumas pessoas já têm pressão alta. E aí então eu também coloquei o queijo parmesão ralado também, que já tem um pouco de sal na massa. Por isso que eu não coloquei sal na massa, tá bom? Ela vai ficar saborosa, não tem necessidade de adicionar o sal. Você vai arrumar o recheio assim, ó, na sua torta, na sua assadeira, desculpa. E aí nós vamos terminar de colocar essa massa aqui que sobrou, tá? Por cima do recheio. Aí você arruma, tá bom? A massa fica assim mesmo, bem densa. E ela fica uma delícia. Não precisa se preocupar se a massa se misturar com um pouquinho do recheio, não tem problema, tá? Vai ficar mais saboroso ainda. Você tira bem do liquidificador, que às vezes ainda fica um pouquinho embaixo do copo. E para finalizar essa torta, a gente vai usar o queijo parmesão ralado. Eu comprei 100 gramas, usei 50 para massa e 50 para finalizar a nossa torta, tá? Então hoje a gente fez uma torta de atum com massa simples de liquidificador e que é uma delícia e fica super saborosa no nosso lanchinho da tarde. Agora, enquanto eu estava fazendo a receita, eu deixei o forno pré-aquecendo por 15 minutos, tá? E agora a gente vai levar ao forno mais ou menos de 30 a 35 minutos e eu volto com vocês para mostrar como é que ficou.